Oiê, bem-vindo ao 16º dia da Jornada dos Arcanjos. E hoje é dia desse arcanjo, que é Raziel. E Raziel significa segredo de Deus. E desse nome a gente já tira todas as funções dele. Esse anjo vai ser bem curtinho, tá? Raziel a gente trabalha com um propósito só. Raziel ajuda a gente a descobrir os segredos de Deus, né? O que quer dizer isso? Todo e qualquer conhecimento místico, todo e qualquer conhecimento sagrado, Raziel ajuda a gente a decodificar, né? Então, sei lá, você está lendo a Bíblia, você está lendo um curso em milagres, você está lendo, você está estudando a Tábua de Esmeralda, qualquer conhecimento que você esteja estudando, ah, ele te ajuda a transformar isso de uma coisa super complexa, metafísica, teórica, abstrata, em uma coisa concreta, em uma coisa prática. Então, ele te ajuda a entender esses conhecimentos sagrados de uma maneira mais prática, de uma maneira mais dinâmica e que consiga, de fato, trazer uma evolução pessoal, né? Então, Raziel te ajuda a sair daqui, em termos de conhecimento espiritual, e vir para cá, né? Para a gente não ficar fazendo atrocidade por aí. Né? Porque não adianta ler um monte de livro se o conhecimento está tudo aqui, né? E Raziel é o arcanjo que vai ajudar a fazer esse processo. Ele vai ajudar a gente a tornar esse conhecimento prático, a tornar esse conhecimento uma coisa que a gente vai conseguir aplicar no nosso dia a dia e que vai conseguir evoluir espiritualmente através dele, né? Então ele é um grande decodificador espiritual. Uma outra coisa que ele também faz é ajudar a gente a descobrir os nossos dons espirituais, a descobrir as nossas habilidades espirituais. Porque assim, todos vamos vir com algumas características, tipo assim, todos nós vamos vir... Peraí, como que eu organizo isso? Peraí. Todos nós vemos com os dons, ok? Todos nós vemos com um conjunto de pacotes de habilidades. Esse pacote de habilidades a gente pode conversar sobre ele. Isso tem a ver com o que a gente traz de outras, qual que é a nossa missão aqui, o que a gente precisa aprender aqui. Se você acredita em vidas passadas, o que você traz de outras vidas, a que grupo energético você pertence, enfim, existe uma série de coisas aí, né, que famílias energéticas a gente pertence. Mas enfim, a gente vem com um pacote de habilidades e dons que nem sempre estão desenvolvidas, que em algumas vezes elas ficam meio adormecidas ou elas ficam só no estado embriãozinho quando elas poderiam se tornar uma grande árvore. E Raziel ajuda a gente a desenvolver essas habilidades, né? Então, se você sente que a sua intuição não está tão legal, se você sente que você teria a capacidade de desenvolver a clarividência ou a clareaudiência, né, que é a visão espiritual, a audição espiritual. Ahn, Se você é uma pessoa que sente muito a energia das outras, você é um empata, mas você tem dificuldade de lidar com isso, Raziel vai te dar o conhecimento necessário para desenvolver isso, para lidar com isso. Ele te ajuda a desdobrar esses dons, tá? E a abrir eles, a desvelar eles, ao ponto deles se tornarem algo significativo e produtivo para a sua vida, para a sua evolução, né? O Kyle Gray pinta Raziel, ele vê Raziel como se fosse uma espécie de sábio, ou guru indiano. E é muito parecido com a imagem que eu também tenho. A cor clássica atribuída a Raziel é arco-íris, tá? Então é aquela coisa meio, uma aura arco-íris, e o cristal dele é o quartzo cristal. Ah, o Kyle Gray, ele coloca o Raziel como um laranja dourado. E eu também vejo ele mais como um laranja dourado do que como um arco-íris. Então, se você, qualquer uma das duas formas está certa. E qualquer uma lembra aquilo que eu falei? Como que a gente chama um arcanjo? Que a gente pode pedir a presença dele, né? Tipo, Raziel, por favor, me ajuda nisso. Ou, Raziel, obrigado por me ajudar nisso. Mas a gente também pode se visualizar com a cor do arcanjo, né? Então, tanto faz você visualizar você envolto por uma luz arco-íris ou uma luz laranja dourado. Tanto não importa, porque a sua intenção ao visualizar vai trazer a presença de Raziel. E eu acho que
É isso, basicamente. Raziel é um arcanjo de uma linha só, ele é um arcanjo muito gostoso de trabalhar. Ele traz muito insight, ele traz muita reflexão, ele traz muito conhecimento. Principalmente se você já tem uma base de estudo. Se você tem um estudo espiritual, se você já segue algum tipo de tradição, Raziel te ajuda a colocar isso na tua vida. Isso é muito legal. Se você não tem uma prática, eu não sei o que vai acontecer, porque eu nunca chamei Raziel. Como eu estudo muito, enfim, eu nunca chamei Raziel para quem não tinha dúvidas espirituais, né? E para você ter dúvidas espirituais, você tem que ter uma certa carga de leitura ou de disciplina. Então, não sei o que vai acontecer. Eu acho que talvez você comece a desenvolver um interesse pelos segredos do universo, por como as coisas funcionam, né? Que mais? Eu tenho uma sensação aqui, falando para vocês agora, que me veio, que Raziel ajuda também a entender os grandes mistérios da vida. Você entende? Então, se você... Ah, eu não sou de espiritualidade tanto. Se você está vendo esse vídeo, você é uma pessoa de espiritualidade, né? Mas, assim, eu tenho outros interesses, né, em termos de aprofundamento. E eu gosto de entender como a mente humana funciona, eu gostaria de entender como o universo funciona. Eu acho que essas dinâmicas, Raziel, também ajuda a gente a decodificar ela, porque faz parte dos mistérios do universo, né? Faz parte dos mistérios do... como que funciona tudo isso? Qual que é a mecânica que rege tudo isso? Tanto no nível pessoal, qual que é a mecânica que rege uma pessoa? Qual que é a mecânica que rege o universo? Né? Qual que é a mecânica que rege a dança dos planetas e todo o cosmos? Então eu acho que Raziel também pode te ajudar nisso. Se você tem interesse em entender um pouco mais de como o universo funciona, em qualquer aspecto que seja, né? Pode ser até em... Como que é o nome que o pessoal estuda, que o pessoal odeia? Mecânica de fluidos, sabe? Eu não sei. Experimenta, tenta chamar Raziel para estudar mecânica de fluidos, ou eletromagnetismo, ou qualquer coisa assim, e ver se desdobra. Enfim, não é meu interesse, então não tem como eu fazer. Mas eu tenho a impressão que ele te ajuda a entender um pouco mais a grandiosidade do universo. Isso inclui desde ah, conhecimentos espirituais até como, enfim, como um imã funciona e o campo magnético que o imã cria, enfim, eu acho que ele pode ajudar nisso também. Dito isso, esse Raziel é um arcanjo muito gostoso, eu recomendo muito que você chame ele, principalmente se você quer abrir as suas habilidades espirituais. Eu acho que ele é um arcanjo fenomenal para te ajudar a destravar isso, tá bom? É isso, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.